Fala galera, Bruno Pérez aqui, bem-vindos mais uma vez nessa jornada que a gente está discorrendo sobre diversas técnicas de modelagem, pós-produção, renderização, utilizando principalmente o SketchUp, o Enscape. Então hoje a gente vai falar de como a gente colocar um background dentro da nossa modelagem, dentro da nossa renderização, sem ter que ficar toda vez fazendo a pós-produção. Você vai aprender desde como encontrar boas imagens, como preparar elas no Photoshop, deixar elas sem o fundo transparente, colocar no SketchUp, fazer as configurações, posicionar, linha do horizonte, enfim, há muita coisa relevante. Tenho certeza que depois que você vai aprender isso, você não vai tentar fazer de outro jeito. Então já deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito, já se prepara para tudo que vier na sua mente aí de dúvida, de comentário para você comentar, que eu vou estar te respondendo. Também acompanhe a gente nas outras redes sociais, estão aqui na descrição, o Instagram é @BrunoPerez_ e dá suporte para esse projeto que a gente está começando. Eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Compartilhe com seus amigos que também estão nessa jornada de arquitetura, design, engenharia, modelagem, renderização, enfim, e bora para essa aula que vai estar demais, fechou? Bora lá, galera? Então, para começar, a gente vai estar abrindo aqui, pesquisando na internet um background, um pano de fundo bacana para estar trabalhando aí numa cena. E eu vou fazer um pano de fundo noturno. Então eu já vou abrir aqui o Google. Abrindo aqui o Google, a gente vai vir para o Google Imagens, a gente vai pesquisar, eu vou pesquisar em inglês, Night City View from Window, aqui uma sugestão, tá? A vista de uma janela noturna. A gente já tem aqui algumas que a gente pode estar pensando em pegar. Essa aqui é bem legal, porém a gente está com a marca d'água, né? A City Night View from Window, vista de um escritório. Só que a gente quer o que? Uma resolução alta, né? Uma resolução bacana, tá? Essa sequência aqui, ó, Shutterstock, já está ficando mais interessante. Eu vou clicar com o botão trocado e pesquisar aqui, ó, pesquisar imagem na web. Então, pesquisando imagem na web, ele vai carregar o upload dessa mesma imagem e eu posso clicar aqui, ó, ver todos os tamanhos encontrados dessa imagem. E a gente tem esse tamanho aqui, que acho que é o tamanho médio, e a gente tem imagens visualmente semelhantes, né? Então, olha só, imagens visualmente semelhantes, como já vai ficando mais interessante. E aí a gente pode estar filtrando um tamanho de imagem, tá? Que eu acho que esse vai ser um dos pontos principais para a gente ter uma resolução boa que nos satisfaz. Tá, então para isso, ferramentas, tamanho, a gente pode colocar aqui tamanho grande. A gente já vai ficar mais tranquilo quanto à resolução, tá? Então ó, a gente conferindo já tem 3.000 pixels, por exemplo, essa aqui. Essa aqui, 1.300 pixels, já ficou numa margem de segurança maior. Essa aqui é uma vista do térreo, né? Que pode ser bacana para ter salva, tá? Então, nessa navegação, a gente vai tendo essas vistas. Olha essa aqui, achei muito boa. Vou deixar ela aqui aberta. Abrir uma nova guia. Vou abrir essa aqui também, uma nova guia. Essa aqui eu vou abrir uma nova guia. Então a gente vai tendo aqui, ó. Olha só que legal. Olha só que muito bom mesmo. Uma diversidade de vistas noturnas. Se eu não me engano, elas estão até em HDR, porque dá para enxergar bem
as diferenças. Olha esse aqui, ó, para fazer até mesmo extrair para a gente fazer um HDRI. Então esse site, wallpaperaccess.com, muito bom, tá? E a gente ainda tem essa aqui, ó. Clicar com o botão direito do mouse, abrir imagem numa nova guia. A gente tem essa imagem. Essa aqui é boa, mas agora foi tão bom aquele site que a gente abriu que eu acho que eu vou acabar ficando por aqui mesmo, tá? Então a gente vai selecionar uma vista que seja bacana, interessante, noturna, que tenha um ângulo que nos agrade. E galera, para a gente trabalhar o plano de fundo, a gente tem que respeitar a foto em si. Essa foto aqui é Manhattan, se não me engano, né? É uma vista muito alta, tá certo? Então a gente tem que sempre respeitar a linha do horizonte. Se você não quer ter uma vista tão alta na janela ou não represente aquilo que vai ser um projeto, se for um projeto, né, real, não coloque uma foto de uma vista alta, porque senão não tem reversão isso, entende? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso. Eu vou abrir essa aqui, que tá bacana, a título aí de exemplo para essa aula. Vamos ver download. Então galera, fiz aqui o download, né? A gente tem o... Então pessoal, agora com o nosso Photoshop aberto, a gente vai recortar o nosso plano de fundo, tá? Esse horizonte aqui. E como que a gente pode estar fazendo isso? Bom, agora no Photoshop atual, que é o 2022, a gente tem uma ferramenta de seleção que pode estar nos facilitando, que é aqui, ó, Cell, selecionar Cell, Selection, Sky, se o Photoshop tiver em inglês. E olha só, ele já traz uma sugestão aí de seleção do céu. Eu vou ativar a máscara e agora inverter a máscara, tá? Então eu inverti aqui essa seleção e a gente tem essa gama aqui, tá? Não ficou preciso ainda, a gente pode trabalhar em cima disso, tá? Então eu vou fazer alguns testes aqui. Ctrl L, ativar a edição dos níveis. Vou escurecer os cinzas escuros e vou clarear o que é cinza claro para fazer uma seleção mais definida e observar como ficou, tá? Não gostei ainda, eu vou cancelar. Felizmente o nosso céu não deu muito certo, por quê? Porque os tons estão muito parecidos, né? Desse céu aqui do horizonte. Então eu vou fazer uma seleção aqui, a tolerância. Eu vou diminuir um pouco e vou passando uma seleção com a varinha mágica mesmo, ó. Vou fazendo essa seleção mais grosseira. Opa! Varinha mágica, seguro o Shift. Vou marcando essa seleção mais grosseira mesmo. Com Alt posso cancelar algumas partes. Aqui, ó. Então agora está com uma seleção ainda que grosseira, mais próxima, tá? Pode dar uma caprichada extra aí. Fiz essa seleção, galera. Agora eu venho aqui na máscara, né? Ó. Adicionar máscara de camada, ativei, inverter. Então a gente tem essa seleção aqui, ó. Vou pintar o fundo de uma cor bem grotesca para a gente perceber aqui o que a gente sumiu, tá? E na nossa camada agora a gente vem selecionar, mascarar. Eu vou fazer alguns ajustes, eu vou aumentar o raio aqui de detecção da aresta. Olha só como ele já dá uma evoluída, uma aprimorada. Vou adicionar uma difusão. Ó, quanto mais a gente adiciona difusão, mais
ele criar uma margem segura, mais amaciada para o nosso negócio. E no aresta a gente pode estar aumentando aqui. Então eu vou criar um raio inteligente. Aqui, raio inteligente não, aumentei o raio e a nossa seleção agora ficou mais suavizada, tá? Se eu clico com o Shift, a gente desativa a nossa máscara. E eu posso desativar a máscara para fazer algumas seleções mais certeiras em alguns pontos. Por exemplo, aqui, quero ficar mais marcadinho. Então, eu estou fazendo essas seleções. E quando eu ativar a máscara aqui, ó, eu dou um delete. E olha só a nossa marcação. Esse fundo aqui também ó, tem um prédio esburacado. Vou dar uma caprichada nele. Dei um delete. Olha só. Essa parte aqui também vou dar uma caprichada extra. Então, a gente pode estar fazendo isso, tá? Diminuir a tolerância. E tá fazendo alguns ajustes mais finos. Então, ó, observa tudo isso. A varinha mágica. Ou no selecionar, modificar suavização, ó, suavizar 2 pixels, suavizei e posso ir, inverto a seleção e vou dando uma apagada em alguns pontos específicos que eu sei que vale a pena, tá? Não em todos, mas aqui, por exemplo, eu sei que tem que ter e por aí vai. Então, ó, galera, sem muito drama, sem muito medo de ser feliz, a gente já fez uma evoluída aqui da nossa seleção, do nosso fundo. Não precisa ser tão perfeito porque a gente vai mesclar com um horizonte que condiz com tudo isso, né? Aqui só vou fazer mais um ajuste. Aí depende do quão perfeccionista você é. Se você quisesse fazer tudo na raça, na mão aqui, com o seu laço, opa, não teria problema também. Vou fazer uma seleçãozinha aqui no laço. Delete. Olha só, não resisto, né? Mas aí você tem essa liberdade, esse capricho. E a gente está sofrendo um pouco, por quê? Porque o nosso céu aqui está muito parecido com os nossos prédios. Mesma tonalidade, basicamente. Tá? Mas é até terapêutico tá fazendo isso. Ó, agora eu vou adicionar um pouquinho de difusão. Ó. Quanto mais a gente adiciona, mais vai ficar borrado ali, transparente, que não ficaria ruim. Então um pouquinho de difusão. Beleza, a gente tem esse nosso horizonte aqui. Agora a gente vai salvar isso como um PNG. Então, Ctrl Shift F, S no meu já salva. Vou vir aqui a HDRI, não. Vistas. Vista noturna. Acho que aqui é Nova York. Nova York City. PNG. Salve como PNG, galera. Fechou? Agora o que a gente vai fazer? Meu SketchUp já está aberto. Desativar aqui o corte.
uma cena que a gente já tinha trabalhado. A gente vai posicionar aqui. Então a gente abre as nossas pastinhas aqui nos documentos. Eu venho aqui na minha pastinha Render sem vistas. E qual que era o nosso objeto que a gente salvou? Vista noturna Nova York City. Você pega esse PNG e arrasta para dentro do SketchUp. A gente arrastou aqui para dentro, tá certo? A gente entra, dá 2 cliques, 3 cliques e não consegue selecionar como se fosse um grupo, porque ele veio como uma imagem aqui, ó. Então, se quiser já até posiciono do jeito que desejarmos, mais ou menos. A gente tem que desassociar. Desassociamos, agora sim virou um objeto do SketchUp. E agora pode tornar um grupo, um componente. Vou colocar aqui vista. Nossa vista está aqui, galera. Tá. Agora qual que é o ponto? A gente pode estar escalando de acordo com a distância que a gente quer posicionar e preencher no nosso cenário. Quanto maior a gente pode deixar mais distante, quanto menor mais próximo. E vamos nos posicionar dentro da vista aqui da casa, dessa nossa sala. E agora o que é importante sempre vai depender, vai ser a posição de acordo com a nossa câmera. Então, em geral, para fotografia a gente trabalha numa altura de 1,5 m, 1,30 m. Então eu já vou deixar a altura do observador aqui, ó, a altura dos olhos, 1,30 m. E eu vou me esforçar para deixar sempre as imagens em 1,30 m. Por quê? Porque a gente não vai precisar ficar modificando a posição do nosso background. Agora a gente tem que localizar onde é a linha do horizonte dessa foto. Tá? Então a gente vê aqui o mar, o rio, os prédios, a linha do horizonte está mais ou menos aqui nessa faixa, né? Nos primeiros andares do prédio, porque tem um lance da perspectiva. Então eu aperto a tecla M de mover, pego num ponto que eu imagino que esteja essa linha do horizonte, selecionei. Agora a gente vem aqui no SketchUp, na ferramenta Wireframe, por exemplo, grade de linhas nos estilos, e ativo a setinha para cima para a gente mover na vertical e posiciono aqui, ó, na minha linha do horizonte do SketchUp, tá vendo? O mouse, a cruzinha, tô descendo a posição original aqui, ó, encaixo na linha do horizonte do SketchUp. Encaixei, posso voltar para minha vista aqui com texturas. E a nossa linha do horizonte tá encaixada, tá condizendo com o nosso cenário. Fechou? Aí, galera, eu vou abrir aqui o Enscape rapidinho para a gente estar vendo e alguns ajustes finais que a gente pode estar fazendo, tá certo? Então, um minutinho, bora lá. E abrimos aqui, galera, nosso Enscape, nossa visualização, e a gente tem esse cenário aqui, tá? Olha só, então, eu tô com o céu do Enscape, a gente precisa estar encaixando ele num anoitecer que seja condizente com a nossa foto. Se a gente pegar a nossa referência da imagem, né, abrir aqui o Photoshop, tirar a máscara, né, é um céu bem escuro, tá um pouco castanho, mas a gente tem isso aqui na nossa cena, né? Então vou aqui descendo para deixar um céu mais escurecido, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, edição do material. Abro o editor de materiais do Enscape no SketchUp e com conta-gota seleciono o nosso material, ó, Vista Noturna New York City PNG. Então ele já está até com o nosso recorte com o fundo transparente. Aí a gente pode estar deixando no modo folhagem. E ativando o modo folhagem, ele interfere com a luz da nossa cena. E aí a gente pode até estar tendo mais liberdade de mexer aqui na cor do céu.
Uma opção também, vamos ver se dá certo nesse caso, luminosidade. Então, ativando a luminosidade, olha que bacana. Os pontos de claridade da nossa cena, eles estão iluminados, né? Aqui tem uma luminância, inclusive tinge a nossa cena. Ó. Vou deixar aqui a luminosidade 0, a interação com a nossa cena fica diferente. Então é praticamente um HDRI. A gente tem uma relação aqui, ó, de dicas, monitor LCD, 200 candelas, céu nublado, 2.000 candelas, tá? Então eu vou colocar aqui 200 candelas como se fosse um monitor LCD. Ele tem o seu brilho próprio, mas ele não vai tingir tanto aqui dentro, né? Comparado a chegar na casa dos milhares, ó, 2.000, que tinge mais a nossa cena. Então a gente tem essa liberdade toda aqui, deixar um pouquinho mais 500. A gente pode até escolher na cor que vai tingir. Por exemplo, eu quero um azul. E olha só, a gente está modificando o aspecto da nossa cena. Um mais amareladozinho, um azul mais leve, a nossa luz fica menos amarela. Tá? Então olha só como ficou bacana isso aqui na nossa cena. Só que um ponto, galera, ó, eu tô vindo pro lado, a nossa vista sumiu, tá? A gente tem um artifício para resolver isso, que é arquear esse background. E aí a gente pode estar utilizando esse plugin aqui, ó, True Band. Então com o plugin True Band, a gente precisa, ó, fazer um bend no eixo X, né? Então, qual que é esse eixo X, o eixo vermelhado? Para fazer um cubo, só para a gente ver a lógica do negócio, a gente ativa o True Band e a gente vê que o eixo, ó, é nessa direção. Então, nosso objeto precisa estar nessa direção. Então, nesse caso, o eixo vermelho, eu vou inverter aqui, colocar o eixo vermelho nessa direção. E agora, ativando o True Band, a gente consegue arquear isso aqui, ó. Então eu vou arqueando a minha cena. Confirmo. E ela já está envolvendo mais o nosso cenário. Eu vou amplificar aqui para pegar mais o contorno todo. A gente vem lá dentro, só para ter certeza se nossa linha do horizonte está bem encaixada. Pego a minha linha do horizonte aqui, ativo o iframe, posicionei ela, a gente tinha dado um scale, e olha só, cena arqueada. Então quando a gente vai vindo aqui para o lado, ó, a gente enxerga o nosso cenário. Fica muito mais imersivo do que uma imagem chapada, tá? Então isso é uma estratégia para a gente estar fazendo um background aí, encaixando a nossa cena. Desativei aqui a luz, ó. Olha só como ficou bacana. Para te sincronizar as vistas aqui do SketchUp. Olha só que bacana o nosso background aqui dentro desse ambiente. Então a gente realmente se sente imerso no nosso cenário, porque a gente conseguiu encaixar o background, linha do horizonte, o nosso fundo aqui, né? Ó, vou escurecer mais. O nosso fundo recortado para o céu encaixar. E aí tudo faz sentido na nossa cena, tá? Então isso é uma das técnicas melhores para a gente estar colocando um background específico sem ser na pós-produção, né? Para cada imagem, se você fizer 10, 20 render, toda imagem você vai ter que fazer o Photoshop, pós-produção, recortar, encaixar, não. Porque a gente já mata tudo numa cajadada só. Fechou? Então olha
Só que bacana. Lembrando, respeite aí as câmeras, faça um esforço para utilizar elas sempre na mesma altura de observação, para a gente não escapar da nossa linha do horizonte. Senão, olha só como já ficou fake, porque a linha do horizonte está ali e a linha do horizonte da foto está aqui. Então isso não pode acontecer, a gente tem que estar sempre com a vista aí pensando nesse parâmetro, nesse aspecto. E aí a gente tem um resultado como esse. Show, galera? Então, essas são as técnicas que a gente pode estar utilizando, desde encontrar a imagem, fazer o recorte, posicionar no SketchUp, configurar, né, o brilho, o aspecto folhagem, o aspecto emissivo, encaixar a altura do observador, arquear o nosso background para ter um resultado aí com muito realismo, e é prático pra caramba, né? Então, se você curtiu, se isso vai ser relevante, se a partir de hoje agora você fala, agora eu sei o jeito definitivo, chega de Photoshop milhares de vezes, ajustar cor, balanço da imagem, não, né? Já vira uma cena mesmo, que é uma foto da modelagem e já está ali tudo perfeito, enquadrado. Então curte esse vídeo se você ainda não curtiu, deixa aqui nos seus comentários, se inscreve no canal, clica no sininho e coloca para você ter notificação de todos os posts que eu estou soltando aqui para vocês, para não escapar e para você dar suporte para esse projeto, fechou? Um beijo no coração, um abraço e até a próxima!